Celeste, sinto muito. Nada pode resultar. É o amor entre a tribo celestial e a fantasma. Muito bem. Tudo bem. Você decide se isso vai dar em algo. Então me diga. O que pretende fazer comigo? Naquela época fui muito tolo. Você disse que ficaria comigo, acontecesse o que fosse. Agora diz que foi tolo. Silvia, permita-nos ficar juntos. Lírio do Vale, os amamos. No fim, nada resultará desse amor. Então me diga qual seria o desfecho. Um amor ilícito que leva ao abandono? Ou o fim de uma relação? Celeste, não diga meu nome! Fui eu quem te traiu. Celeste. Fui eu quem te traiu. Não mereço estar com você. Vá ficar com o Mauro Montenegro. Ousa desonrar meu mestre? Você disse que fosse eu quem fosse, ficaria comigo. Mas agora... Muito bem. Vou deixar vocês dois em paz. Imortal, solte! Vossa Alteza, vamos.
Vai mesmo seguir para o Reino Fantasma? Precisa considerar isso com cuidado. Não, Reino Fantasma. Sou apenas um segundo príncipe sem poder. Vossa Alteza. Eu traí Sylvia. É como trair a montanha Kunlun e a tribo celestial. Agora, Vossa Alteza é a única pessoa em quem posso confiar. Mestre. Mestre, saiu da reclusão? Acordou? Se eu demorasse mais, você teria incendiado a montanha Kunlun. Eu errei. Bebeu tanto. Espero que estivesse chorando. Senão, seria uma pena por meu bom vinho, se você guardar todas as frustrações. Mestre, por que saiu cedo? Já basta não se concentrar ao treinar seus poderes. Mestre, não quero mais chorar. Bom, então não chore. Mestre, como estão seus ferimentos? Vão deixar alguma sequela? Não foi nada. Não preciso que você se sacrifique por mim. Ouviu tudo, mestre. Com muita clareza. Os olhos de lírio do vale brilham muito. Mas é uma pena que ele tenha tão pouco juízo. O senhor já sabia, mestre. Sabia o quê? Só soube que uma mulher parecida com você fugiu com o lírio do vale. Eles foram embora? Voltaram para o Reino Fantasma. Ainda bem. Mestra, não vamos falar de gente irrelevante. Vamos falar de algo interessante. Algo interessante. Mestre, já que o senhor saiu da reclusão, me fale sobre o sino do Imperador do Leste. Sino do Imperador do Leste. Por que quer saber disso? Por acaso, ouvi dizer que o sino do Imperador do Leste está em poder de Tenebra. Depois procurei em muitos textos, mas não achei o motivo. Os registros antigos dizem que o senhor criou o sino. É um artefato capaz de destruir o céu e a terra. Por que estaria no Reino Fantasma? Durante a guerra contra a tribo demoníaca, para selar a aliança entre a tribo celestial e a tribo fantasma, o Pai Celestial deu o sino à Tenebra como prova de boa-fé. Então o sino do Imperador do Leste realmente pode destruir céu e terra? É verdade. O sino do Imperador do Leste é uma arma extremamente perigosa. Uma vez ativado, destruirá todos os seres vivos do mundo. A única forma de pará-lo é oferecer um espírito poderoso em sacrifício para que ele possa ser selado novamente. E o que acontece depois do sacrifício? A alma do sacrificado se dispersa, a fúria do sino se aplaca e a paz retorna ao mundo. Então, se Tenebra se revoltar, o sino do Imperador do Leste será um grande perigo. Mestre, ouvi dizer que o sino pode selar um espírito. Isso é verdade? É verdade.
Mas os que podem usar o sino para selar um espírito são apenas a tribo celestial, o clã da Fênix e o clã das raposas de 9 caudas. Isso quer dizer que os capazes de fazer o selamento são apenas o Rei Raposa, Cipreste e o Senhor Celestial. Eu também posso. Mestre, o Senhor dos Tesouros Luminosos enviou alguém com um convite dizendo que fará uma assembleia e deseja que venha. Sei que sempre os dispenso, mas desta vez é o Senhor dos Tesouros Luminosos. Está na hora de 17º ampliar os horizontes. Mestre, você vai mesmo? Arrume suas coisas. Partiremos depois de amanhã. Sim. 17º. O mestre nunca aceitava convites tediosos assim. Desta vez, ele deve ter visto você abatido. Por isso vai levá-la para animar seu espírito. Você não é mais criança. Pare de preocupar tanto o mestre. Essa é a virtude de uma boa discípula. Eu sei. Não se preocupe, Sênior. Sabemos que está arrasada porque Lírio do Vale levou Senia. Pois você gosta de Senia. Eu gosto de... Não diga mais. Eu entendo. Segundo irmão, espero que tenha estado bem. Pai, Lírio do Vale jamais conspiraria com a tribo celestial. Acalme-se, pai, por favor. Saia da frente! Filho traiçoeiro! Sei que falhei com sua mãe biológica ao sacrificar a vida dela por todo o reino fantasma. Mas me diga... Quando eu o tratei injustamente, permite que levasse uma vida de devassidão no reino mortal. Quando eu o impedi... Tenho 2 filhos e uma filha. Sempre fui tolerante com você. Agora entrega o reino fantasma por uma imortal. E mantém comunicação secreta com a montanha Kulu. Não merece morrer? Eu mereço morrer? Cale-se! Detesto você assim, acima de tudo. Você é exatamente igual à sua mãe. Aceito a morte. Só peço que a deixe ir. Ela não tem nada a ver com isso. Você ainda pensa em alguma mulher quando está para morrer? Como me chamou? Pai, sou a mulher que Lírio do Vale trouxe da montanha Kulum. Sou a amada dele. Não sou a Sílvia. Pai, por favor, entenda. Não mate o inocente. O que você disse? Explique. Lírio do Vale realmente foi à montanha Kunlun. No entanto, fui para espioná-los. Pai deve saber que no grande palácio Zimin, Lírio do Vale fingiu ser amigo de Sílvia. Depois que Mauro Montenegro invadiu o grande palácio Zimin e resgatou Sílvia, Lírio do Vale aproveitou a chance para segui-los. Pai, você viu Lírio do Vale crescer. O pai não sabe se ele é leal à tribo fantasma. Continue.
Vossa Alteza salvou minha vida na montanha Kunlun. E, por isso, me apaixonei à primeira vista. Eu segui de volta ao reino fantasma por vontade própria. Agora sou a mulher dele. E, naturalmente, o chamo de pai. Vossa Alteza não aprendeu nada na montanha Kunlun. Mas já que o segui, Devo ajudá-lo a cumprir seus deveres filiais como seu filho. estou disposta a ajudar o pai a conquistar a tribo celestial. Quem te deu a audácia de dizer que pode me ajudar? O pai não deve saber quem sou. Sou a cunhada mais nova de Baixuan de Tinkyu. Só com minha identidade. Fui recebida e cuidada pelos imortais na montanha Kunlun. E daí? Ouvi o povo da montanha Kunlun mencionar esta guerra entre tribo celestial e tribo fantasma. Pelo que sei, a montanha Kunlun guarda informação tática do exército celestial, Que é usada para se defender das tropas inimigas. Eu sei disso. Na guerra contra a tribo demoníaca, Mauro Montenegro liderou o exército celestial e usou 49 formações. Foi imensamente poderosa e, assim, forçou a tribo demoníaca a recuar. Tenho um plano para ajudá-lo a quebrar a formação. Fail. No entanto, gostaria que me prometesse duas coisas. ousa negociar termos comigo. Não tem medo que eu a decapite? Não me atrevo. O que peço são apenas pequenos favores. Só quero que nos deixe ir. A mim e a Lírio do Vale e me conceda casamento, permitindo que eu me case oficialmente no grande palácio Zimin. Tão simples. Lírio do Vale, Lírio do Vale. Quem diria que você seria igualzinha à sua mãe? Você consegue fazer muitas pessoas superarem qualquer dificuldade por você, Só para ficarem ao seu lado. Tu está dando seu consentimento, pai. Claro. Eu prometo a você... O casamento será amanhã? 4 quilins a escoltarão até o grande palácio Zimi. Você se casará oficialmente. O reino fantasma celebrará por 9 dias. Obrigado por realizar meu desejo, pai. Lírio do Vale tem tantas mulheres no palácio quanto nuvens no céu. Não me importa se ele se casa ou não. Tenha isso em mente. Já que você entrou no grande palácio Zini, Então você é parte da tribo fantasma. não esqueça as formações táticas que me prometeu. Não vou decepcioná-lo, pai. Suas Altezas, cuide-se. Por favor, espere. Mauro Montenegro. Nunca esperei que você viesse pessoalmente. Acabei de sair da reclusão. Acontece que Sylvia nunca esteve no reino da pureza suprema. Então eu a trouxe junto. Sylvia, nós nos vimos apenas alguns dias atrás. Temos a chance de nos encontrar de novo hoje. Mauro Montenegro. Mauro Montenegro. Sylvia, cumprimente o segundo príncipe e o terceiro príncipe da tribo celestial. Segundo príncipe. Terceiro príncipe. O segundo príncipe é muito querido pelo Senhor Celestial. Alguns dias atrás, o Senhor Celestial até queria pedir a Cipré que pedisse a mão de Bai Tian de Tinkyu para o segundo príncipe. Sylvia, por que você está tão alarmada? Você conhece Bai Tian de Tinkyu? Não conheço. Sylvia é uma raposa selvagem que Cipreste pegou e a mandou para aprender comigo. Ele deve ter ficado feliz em ouvir o nome de seu salvador. Sim. Estou feliz. Já que você conhece tão bem o Cipreste, acha que ele ajudará o Senhor Celestial a pedir a mão de Luna Branca em casamento? Não sei.
Acho que o cipreste não é alguém que gosta de se intrometer nos assuntos alheios. Pai disse que se você viesse para pedir que você vá ao salão principal, a rebelião da tribo fantasma está próxima. Você é necessário nas discussões do plano militar. Ok. Entendi. Você deve ter se forçado a sair da reclusão. É por isso que vim ao reino da pureza suprema, para usar sua fonte termal. Embora a minha fonte celestial tenha uma influência espiritual, não é uma cura milagrosa. Você tá tão ansioso por uma recuperação completa para manter a Lótus Dourada deixada pelo Pai Celestial. Ou por causa do Reino Fantasma? Ambos. Eu tava na montanha com Lum, alguns dias atrás. Sente as agitações do espírito da Lótus Dourada. Parabéns. Sua tarefa está prestes a ser concluída. Eu também senti. Vossa Alteza. Celeste. Meu maior desejo era um dia poder me casar com você. Vossa Alteza, sou Xenia. Isso mesmo. Você é Xenia. Você não é Celeste. Você não é Celeste. Se Celeste estivesse aqui hoje, Celeste absolutamente não sacrificaria sua tribo para salvar a própria vida. Celeste valoriza tanto suas amizades e relacionamentos. É tonto por você. Eu traí a confiança dele. Vossa Alteza. Eu fiz tudo por você. Xenia, olhe bem. Você amou a pessoa errada. Há de fato alguém aqui dentro. Mas não é você. Celeste. Sinto muito. No fim das contas, a culpa é toda minha. Vossa Alteza não pode falar sobre isso na nossa noite de núpcias? Casamento?
O que foi? Tem que ficar de guarda lá fora na minha noite de núpcias? Se não tivesse escolhido uma boa esposa, o pai já teria mandado te decapitar. Não estaria vivo para curtir a noite de núpcias? Irado, irmão. Nós três somos muito úteis ao pai. Ele não vai nos matar. Levem um segundo príncipe e coloquem-no sob vigilância rigorosa. Antes do dia de partirmos para a guerra, não o deixem sair. Sim. Vá arrastar a mulher do lírio do vale para fora. Sim, sim. O que estão fazendo? O que estão fazendo? Sou a segunda princesa consorte. O que pensam que estão fazendo? Mauro Montenegro da tribo celestial. Invadiu o grande palácio Zinin. Capturou meu afilhado, Lírio Já. Massacrou o soldado do Reino Fantasma. Como governante do Reino Fantasma, não tolerarei essa humilhação. Vocês todos estão dispostos a me seguir? A virar o mundo, mudar céu e terra. Para estar aquele velho, Senhor Celestial, para baixo dos 9 céus. Fazer a tribo fantasma, governar o mundo inteiro. Damos nossas vidas por você. Arrastem essa mulher de volta à montanha Kunlun e mostrem à tribo celestial a determinação da tribo fantasma de ir à guerra. Não imaginei que ficaria fora nesta viagem com você por tanto tempo. Mesmo que você não diga, eu sei. Está fazendo isso para me animar. Pelo menos você tem consciência. Décimo sétimo. Eu tô cansada. Vamos descansar aqui por 1 hora. O que acha? Certo. Embora o lírio do vale realmente tenha traído minha confiança, há milhões de anos depois, chegará o dia em que poderei superar isso. Foi apenas um caso de amor entre um homem e uma mulher. Fiz o mestre se preocupar. Fui um discípulo tão infiel. Você não é nada filial. Seu mestre sofreu ferimentos graves com os raios E saiu do isolamento antes de se recuperar. Tudo por sua causa. Agora, ele está extremamente ansioso. E você não sabe de nada. Ainda bem que o quarto irmão e o cipreste não sabem disso. Se soubessem, com certeza ririam de mim. Felizmente, não enviei aquela carta naquele dia.
Quarto irmão? Você tem um quarto irmão? Mas o quarto irmão disse que a tribo celestial e a tribo fantasma vão guerrear mais cedo ou mais tarde. Será que o mestre vai me levar pra guerra com ele? Depois de seguir o mestre por 20 mil anos, ainda não liderei um exército. Que azar. Quero? Se eu fosse Mauro Montenegro, com certeza não deixaria. No está prestes a vencer de novo. Senhor, por que você está tão distraído? Tenebra começou a reunir um exército para a rebelião. O mestre está demorando a voltar. Se Tenebra mobilizar seu exército agora, será um grande problema. Como Tenebra pode se comparar ao mestre? Precisa ficar tão nervoso? Acho que o que preocupa o Sênior é que o mestre suportou 3 raios pelo 17º e saiu do isolamento mais cedo. Ele não está totalmente curado. Vai ser difícil para ele ir à guerra. Não mencione isso na frente do 17º, senão ele vai se culpar e beber para afogar as mágoas. Talvez o 17º ainda esteja pensando na Xenia. Falando na Xenia, depois que Lírio do Vale a levou para o Reino Fantasma, eles tiveram um casamento com grande pompa. A tribo Fantasma comemorou por 9 dias. Achei que o 17º fique chateado de novo se souber. 17º. Olá, senhores. Escoltei o mestre de volta em segurança. Nada mal. Quando você partiu, estava quase sem alma. Agora você é o mesmo 17º de sempre. E vi tanta coisa nessa viagem com o mestre. Achei que o mestre não tinha interesse em doutrinas budistas ou taoístas. Mas quando ele começa a debater, fala com tanta eloquência. Toda vez que o imortal aparecia, o mestre saía triunfante. Isso realmente me dá vontade de chorar. Sênior, segundo discípulo, Xenia foi deixada do lado de fora dos nossos portões. O quê? O quê? Por que você está nesse estado? Você não se casou com Lírio do Vale? Senhor, a culpa é toda minha. Não devia ter confiado tão facilmente no Lírio do Vale. Senhor, avise Mauro Montenegro. A tribo fantasma já começou a mobilizar tropas para uma rebelião. É verdade? Para mostrar sua determinação, Tenebra escolheu outra mulher da tribo fantasma para Lírio do Vale. Depois me chicoteou com cardos e espinhos e me abandonou aqui. Tudo isso para desonrar Mauro Montenegro. Deixe-me curá-la primeiro. Esta xícara é linda. Tem mais? Que tal me dar uma? Está bem. Mandarei alguém levar ao seu palácio amanhã. Mauro Montenegro, o que você acha disso? Sou o deus da guerra. Se a tribo fantasma insiste na guerra, então lutemos. Quanto a como você vai fazer a tribo fantasma jurar lealdade à tribo celestial depois da guerra, é problema meu. Não precisa se preocupar com isso. Que pena, esta arte de lótus não agrada os olhos. Você tem uma lisa? Gostaria de decorá-la eu mesmo. Mandarei um discípulo procurar. Talvez haja uma... Mestre!
mestre! Tenebra mobilizou seu exército. Feriu gravemente Zênia e a deixou do lado de fora dos nossos portões. Receio que seja uma demonstração de sua determinação em romper laços com a tribo celestial. Senhor Celestial, Augusto. Vou tratar dos ferimentos dela agora. Com licença. Parece estar acontecendo mais cedo do que imaginávamos. Ele mobilizou seu exército. A tribo fantasma tem 200 mil soldados. Por favor, reúna 200 mil soldados para mim em 10 dias. Então, deixo isso com você. Não há mulheres na montanha Kunlun. O que devemos fazer? Apenas finja que ela é homem. Senhor, a vida dela está em perigo. O que está esperando? É a única coisa que podemos fazer. De qualquer forma, ela ainda é a segunda princesa consorte oficial. Como puderam bater nela até esse estado? Como tiveram coragem? Logo, haverá guerra. Do que não seriam capazes? A propósito, Senhor Celestial e Augusto estiveram aqui hoje. Só você estava ajudando no salão principal. Houve alguma coisa? Não. O que o Senhor Celestial planeja fazer? Não dava pra ver que o mestre estava preocupado. O gostou também. Estava bem tranquilo. O Senhor Celestial parecia muito preocupado e perguntava ao mestre o que fazer. Mas Augusto só falava das xícaras com o mestre. Acho que Augusto e o mestre não levam essa guerra a sério. Embora eu não conheça bem o Senhor Celestial ou Augusto, conheço o mestre. Quanto mais tranquilo ele fica antes da batalha, significa que a guerra será mais difícil. Celeste, por que está aqui? Você... Foi ao reino fantasma e aprendeu a se ajoelhar enquanto fala? Então continua ajoelhado. Tem que ficar ajoelhado o tempo todo, pra ser sincero. Celeste, eu estava possuído pelo desejo de lhe fazer mal. Sinto culpa no coração. Não consigo deixar pra lá. Estou em dívida com você. Eu mesmo causei tudo isso. Diga o que devo fazer para que me perdoe. Você acha que vem chorar pra mim no meio da noite vai resolver essa dívida que tem comigo? Celeste, se não vai me perdoar, então por que permitiu que me salvasse? Foi o Senhor quem salvou você. Quem permitiu foi o mestre. Tem nada a ver comigo. Você acha que as palavras cruel e sem escrúpulos se encaixam no que fez? Silvia, não pode ser tão insensível. Não se aproxime. Se eu fosse mesmo insensível, já teria aberto você naquele dia. Quem salvou você hoje foi o Senhor. É porque ele é bondoso. Não tolero alguém tão desprezível. Aconselho que deixe a montanha Kunlun assim se recuperar. Se não, se eu beber de mais uma noite, posso procurar você pra cobrar vingança e ninguém poderá me deter. Continua, me chama. Nono discípulo. Nunca imaginei que você tivesse o hábito de ficar por aí ouvindo escondido. Não estava ouvindo escondido. Eu não avisar vocês, não? Posso se preparar para ir ao Palácio Celestial com o mestre e recrutar soldados. O mestre quer que você e eu vamos juntos? Isso mesmo. Você e eu iremos enfrentar o inimigo com o mestre. Os outros discípulos, cada um liderará suas próprias tropas para proteger as fronteiras entre o Reino Celestial e o Reino Fantasma. Tem alguma hesitação? Nenhuma. Seu discípulo mais velho me despreza. Ele não casa comigo nem morto. Seu 17º discípulo também me despreza. Ele me fez ajoelhar. Me humilhou. Tudo bem.
Está tudo bem. Mauro Montenegro. Esta noite vou roubar sua estratégia de formação da montanha Kunlun. Bem debaixo dos olhos da sua espada do Imperador Amarelo. E levar vocês a uma derrota esmagadora.